Queridos irmãos, mais uma vez chego à tua presença para compartilhar mais uma porção da palavra de Deus, que espero trazer alento para a sua vida, neste tempo de isolamento social, neste tempo de pandemia. Eu sou o pastor Geraldo Oliveira da Silva, pastor da Primeira Igreja Batista aqui no bairro São Benedito, situado na rua Pirajá, número 128, bairro São Benedito, região metropolitana de Belo Horizonte, em Santa Luzia. E queremos, inclusive, convidar você que nos ouve, para logo que passar esse momento de isolamento, quando voltarmos a nos reunir, você é nosso convidado para poder estar conosco, participando e cultuando ao Senhor juntamente conosco. Eu quero falar com você nesta hora acerca do texto de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu quero refletir com você nesse momento como reanimar na angústia. Como reanimar. E eu quero colocar alguns aspectos aqui sobre esse contexto. Neste texto que nós lemos, Davi ainda não tinha sido ungido rei por Samuel, mas ele não tinha assumido o trono. Mas ele estava sendo perseguido por Saul, e por causa disso ele reuniu um exército de homens e suas famílias que estavam dispostos a lutar por Israel, e ainda que não fosse de forma oficial, ele ia às guerras, guerreava contra os inimigos de Israel. E ele tinha feito um acampamento num lugar chamado Ziglag. Ali naquele lugar, ele acampou-se ali, a sua família, a família dos seus guerreiros e todos mais. E ele saiu, juntamente com os seus guerreiros, à guerra. E deixou ali as mulheres, os animais, as crianças, deixou tudo ali. E foi nesse contexto que os amalequitas deram naquele arraial de Davi, e ali levaram as crianças e as mulheres cativas, levaram todos os bens, levaram tudo que eles tinham, levaram os animais, levaram todos os despojos que eles tinham ali, eles levaram. Aí Davi e a sua comitiva volta e chega ali e vê o seu arraial Ziglag em ruínas. E por causa dessa situação, diz o texto aqui no versículo 4, diz assim: Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Choraram, angustiaram. Mas no versículo em que lemos, meus queridos, nós vemos que Davi estava muito angustiado, juntamente com todo o povo, mas a angústia dele era maior como líder, pois o povo falava inclusive em apedrejá-lo, culpando Davi daquela situação, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Então esta era a situação daquele tempo, esta era a situação daquele momento, uma situação adversa, tremenda. Mas o final do versículo diz assim: Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. É por isso que quero pensar como reanimar-se no momento de angústia ou no momento de adversidade, não é? As lutas de Davi e seus guerreiros nos mostram como vencer, como ser vencedor. Deus nos ensinou e quer nos ensinar também. Os filhos de Deus lutam, não contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal. O povo hoje tem lutado contra essa pandemia de caráter global, chamada coronavírus. Agora, como vencer diante dessa situação? Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que para vencer, à luz da experiência de Davi, é preciso recobrar o ânimo. Recobrar o ânimo. Davi estava angustiado, diz o texto. Estava para baixo, diz o texto. Mas ele não ficou ali naquela situação. Ele não ficou para baixo, ele reanimou-se no Senhor, seu Deus. Ele recobrou o ânimo. Davi se reanimou no Senhor.
Meus queridos, uma lição que fica para nós é que, em vez de nos descontrolar diante das lutas, ao invés de ficar com raiva, ao invés de desistir, reanime-se. Fique calmo, focado, disposto a agir por uma solução. Vá repetidamente buscando ao Senhor, ou repetidamente vá ao Senhor para buscar o novo ânimo para a sua vida. Eu acho linda essa parte final do versículo. Porém, Davi reanimou-se do Senhor, seu Deus. Não ficou ali esperando ser apedrejado. Não ficou ali esperando que as coisas acontecessem, mas ele recobrou ânimo. Meus queridos, diante das lutas da sua vida, diante das adversidades da sua vida, diante dos problemas da sua vida, diante do que está por vir, diante da situação de pandemia, da situação econômica do país e pode estar atingindo também a sua vida e a sua família, eu quero lhe convidar a animar-se no Senhor, a recobrar o ânimo, sabendo que quem nos sustenta em última instância é o Senhor. Eu estou recobrando o ânimo no Senhor, diante das minhas lutas e adversidades. Tantas são, inclusive esta do momento, mas eu estou recobrando o ânimo no Senhor. Então, é preciso, de fato, reanimar-se no Senhor. E esta reflexão tem por objetivo levar você a se reanimar no meio das lutas, no meio das vicissitudes, no meio das circunstâncias difíceis da vida. Uma outra lição que Davi nos ensina aqui, como, na verdade, sobreviver à angústia, é consultando ao Senhor. Davi consultou o Senhor. O versículo 8 diz assim: então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Ele reanimou-se do Senhor, buscou ânimo no Senhor, reanimou-se em Deus, não em outra fonte, mas no Senhor, e ali ele consultou o Senhor em relação ao que fazer. Ouvir o Senhor e obedecer é o caminho para a vitória. Ouvir o Senhor e obedecer é o caminho para a bênção. Habitue-se a buscar, a ouvir e a obedecer a direção do Senhor. Meus queridos, Deus fala constantemente conosco. Precisamos aprender a parar para ouvir pacientemente o que Ele tem a nos falar, o que Ele tem a nos dizer. E nesse tempo, inclusive, de isolamento social, é muito importante buscar na palavra de Deus a orientação para a sua vida, os recursos que você deve tomar, porque Ele tem orientação para cada um de nós, não é? Para cada um de nós, Deus tem orientações as mais diversas. Então é preciso verdadeiramente consultar ao Senhor. Consulte o Senhor em relação à sua situação. Consulte ao Senhor em relação à sua luta. Consulte o Senhor em relação à sua adversidade. Consulte o Senhor em relação às vicissitudes da sua vida. Consulte o Senhor em relação à sua família. Consulte o Senhor em relação ao seu ministério. Consulte o Senhor em relação às circunstâncias adversas da sua vida. É preciso, de fato, consultar ao Senhor. É um outro recurso que temos para os momentos de angústia. Mas uma outra verdade que o texto nos traz aqui para a minha vida e para a sua, é que nós devemos também praticar a bondade. Então, uma outra coisa importante a fazer é sendo bondoso. Ao perseguir os inimigos, Deus orientou que ele deveria perseguir, porque ele iria alçar vitória sobre aquilo. Ao perseguir os inimigos, que conforme Deus ordenou, encontraram um escravo do inimigo deixado para trás para morrer. Na sequência dos versos 11 a 15, nós vamos ver ali que, de fato, o escravo do inimigo estava ali moribundo. Por quê? Porque os inimigos partiram, o escravo adoeceu e não se via mais para eles, deixou ele à beira da estrada para morrer. Mas Davi e a sua comitiva ali pararam e cuidaram daquele homem. Cuidaram dele. Ah, meus amados, ainda que no momento de adversidade, de angústia, de pressa, ainda vale a pena parar para poder assistir alguém que precisa da nossa assistência. Esta é a lição preciosa que temos aqui. E, aliás, é interessante que ao cuidar daquele moço, ele recobrou o ânimo e melhorou,
parece que foi 3 dias ali, e ali depois o próprio moço mostrou para eles onde é que os amalequitas estavam acampados. Orientou ali. Eles não fizeram, a princípio, com esse propósito. Eles fizeram porque queriam ajudar alguém que estava moribundo. E aquele moço foi com eles e mostrou para eles o acampamento dos amalequitas, onde eles foram e puderam verdadeiramente vencer, ou dar-se no acampamento dos amalequitas e vencer. Mas antes disso, eles, na verdade, praticou bondade para com o moribundo que estava à beira do caminho. Neste tempo de coronavírus, nesse tempo de dificuldades, todos nós estamos enfrentando adversidades. Entretanto, não obstante as adversidades da nossa vida, nós também temos, queridos, nós também temos como ajudar alguém, porque sempre você vai encontrar alguém numa situação pior do que a sua. E nós podemos também ajudar, não é? Davi socorreu aquele homem e assim conseguiu as informações necessárias para vencer o inimigo. Mesmo estando em dificuldade, não deixou de ajudar o próximo. Ações de bondade e justiça são como uma couraça que protege aquele que as pratica. Colhemos aquilo que semeamos. Assim foi com Davi. No final, ele não só recuperou o que lhe roubaram, mas voltou ainda mais rico, voltou ainda mais respeitado, mais confiante em Deus. Agora, a bola está comigo e com você. Como vamos agir? Não deixe, de fato, o inimigo levar embora naturalmente aquilo que você tem conquistado no dia a dia da sua vida. Eu não estou falando nem de valores materiais, não, porque eles vêm e vão, e você recupera de novo. Mas eu estou falando de valor espiritual. Continue firme, inabalável na presença do Senhor, que Ele verdadeiramente há de honrar, sem dúvida alguma, a sua vida. Na verdade, Davi muito se angustiou, mas ele se reanimou no Senhor. Reanimar para conseguir a vitória. Então, nisto ele recobrou ânimo, e eu lhe convido a recobrar ânimo. Ele consultou a Deus, ele convida a consultar a Deus em todos os momentos. Ele ajudou o próximo, ainda que no momento de adversidades, e eu lhe convido também a estar atento para poder ajudar aquele que precisa da sua ajuda. E sem dúvida alguma, você será vitorioso, abençoado nas angústias e nas adversidades da sua vida. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida e a minha, e nos ajude de fato a reanimarmos-nos cada vez mais no Senhor nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.